O futuro de Christian Horner na Fórmula 1 está longe de estar decidido, e tudo indica que o britânico terá várias opções para continuar no esporte. Embora muitos acreditem que ele buscaria outro cargo como diretor de equipe, fontes internas revelam algo muito maior e mais impactante: tornar-se proprietário de uma equipe. Mas qual equipe estaria disposta a vender uma participação para Horner, que está na Red Bull desde o início, em 2005? E o mais importante, o drama interno da equipe austríaca afetará seu futuro na F1? Não há dúvida de que a demissão de Christian Horner da Red Bull foi uma das maiores surpresas no mundo da Fórmula 1, mesmo quando pensávamos que tudo já havia sido resolvido e varrido para debaixo do tapete, como disse Marko há alguns meses, a fim de manter a luta pelo campeonato contra a McLaren. Mas ao que parece, essa não era a realidade. Depois que o filho mais velho de Shalerm Yovidia, dono da parte tailandesa da Red Bull, vendeu 2% de suas ações, a porcentagem de propriedade passou para as mãos austríacas. Agora eles têm 51% da equipe, e sua primeira ordem: livrar-se de Horner. Seja como for, tudo indica que veremos desenvolvimentos muito interessantes no futuro sobre a presença de Horner na Fórmula 1. Ainda não acabou. Talvez os conflitos internos tenham gerado dúvidas sobre se ele ainda merece estar nessas posições. Mas ter 20 anos de experiência, ter levado sua equipe a 8 campeonatos de pilotos e 6 de construtores, não é pouca coisa. É por isso que Martin Brundle acredita que depois de tudo o que aconteceu na Red Bull e todas as tentativas de Horner de acumular o máximo de poder possível dentro da equipe, ele não vai se contentar com menos do que se tornar dono de uma equipe. Aprofundando mais, o analista de F1 disse: Christian queria controle total sobre o que sentia que havia criado na Red Bull e o que considerava melhor para uma equipe, dentro de um negócio que se move rapidamente e é altamente especializado. Suspeito que ele jogou suas cartas muito bem, e uma vez que perdeu o apoio da família Yovidia, que detinha 51%, a sede da Red Bull na Áustria o removeu na primeira oportunidade. Considerando outros eventos desde Bahrein no ano passado, especialmente em relação a Jos Verstappen, pai de Max, que tem um poder único, era o fim do jogo. Tenho quase certeza de que Christian voltará em breve, dessa vez com alguma propriedade e controle. Não podemos ignorar tudo o que aconteceu na guerra de poder dentro da Red Bull, apesar de Horner ter sido declarado inocente pelo tribunal. A equipe austríaca lançou uma investigação independente sobre seu comportamento autoritário e coercitivo em relação a uma funcionária. E aí está o paradoxo da situação. Ele foi legalmente declarado inocente, mas dentro da Red Bull, ninguém acreditou nele. E é por isso que devemos pensar no futuro de Horner fora da equipe austríaca. Outras equipes, como a Alpine, a mais interessada publicamente em contar com seus serviços, levarão isso em consideração antes de contratá-lo? Duvido muito. No final das contas, eles trouxeram Flavio Briatore de volta e sabemos como o caso Crashgate afetou o esporte quando ele era diretor da equipe Renault. Resumindo, havia uma peça que não se encaixava na Red Bull e acabou caindo sobre os ombros de Horner: a falta de desempenho. Até Helmut Marko falou sobre isso, dizendo que, além do barulho da mídia sobre a investigação interna e os vazamentos do WhatsApp, o fato de a equipe não ter progredido e perdido muitos membros valiosos em apenas um ano foi o golpe final para sua continuidade. Então, o que vem a seguir para Horner? Ele tem uma mancha em sua carreira que não acredito que possa apagar tão rapidamente. Faça o que fizer. No entanto, quando você tem tanto conhecimento e está no nível em que ele está na F1, o interesse sempre vai crescer. A Ferrari não estará interessada porque acabou de renovar com Vasseur, confiando plenamente que as novas regulamentações mudarão seu desempenho. Por outro lado, com a Alpine é outra história. Muitas mudanças estão por vir na equipe de Enstone, sendo a mais importante que eles usarão motores Mercedes a partir de 2026. Isso pode dar-lhes o impulso necessário para competir na zona média se tudo o resto funcionar, mas o mais urgente é resolver o problema com o segundo piloto. Gasly é o único que somou pontos para a Alpine até agora, e embora sejam a melhor equipa, com pior classificação da história, isso não é suficiente para manter vivas as esperanças para 2026. Briatore deixou isso claro: vamos fazer o que for necessário para levar a equipe de volta ao lugar onde ela pertence, ao topo. Então sim, vejo Horner perfeitamente em um papel estratégico na Alpine, de forma semelhante à forma como Rob Marshall ajudou a reestruturar a McLaren quando esteve lá em 2023. Além disso,
A Alpine está disposta a vender uma participação importante da equipe, pois precisa de apoio financeiro de onde quer que seja possível obtê-lo. O investimento de Hollywood está voltado para 2026 devido ao potencial e aos fatores desconhecidos das novas regras técnicas. E este ano, o principal objetivo será reestruturar a gestão e a liderança. Mais uma vez, apesar de tudo o que aconteceu entre Horner e a Red Bull, não se pode negar que ele é um dos melhores líderes do esporte. Você não fica 20 anos em uma equipe, trocando de fornecedores de motores e ganhando campeonatos se não sabe o que está fazendo. E não é só Martin Brundle que acredita que um papel de proprietário seria bom para Horner. Nico Rosberg também acredita firmemente que seu retorno à F1 com a equipe de Anston seria benéfico para todos os envolvidos. Rosberg disse: "Acho que a Alpine faria muito sentido. Ter alguns por cento da equipe com Briatore como presidente e ele como CEO faria muito sentido. Seria uma grande história. E haveria reuniões interessantes se Horner chegasse à Alpine. Lembremos de 2019 e do tratamento que Gasly recebeu na Red Bull. Ele só teve 13 corridas, ou mais exatamente, meia temporada. Depois que Verstappen o ultrapassou na Hungria, ele foi rebaixado para Toro Rosso e substituído por Albon. Desde então, Pierre provou muitas vezes que a Red Bull errou com ele, chegando a ganhar um grande prêmio em 2020 na Itália. Mas tudo isso não foi suficiente para receber uma segunda chance. Agora já vimos do que ele é capaz quando o deixam correr livre. Então, com uma nova gestão, Horner e Gasly poderiam conviver na mesma equipe? O francês acredita que ainda não vimos o último do seu ex-diretor e que devemos ficar atentos ao desenrolar dos acontecimentos. Falando mais profundamente sobre o assunto, Gasly disse: "As qualidades de Horner são inquestionáveis. Quando você tem tantos campeonatos em 20 anos de carreira, só pode respeitar tudo o que ele conquistou. O que ele fez com a Red Bull Racing é impressionante. Ele é muito bom no que faz com a equipe. Tenho certeza de que o veremos em algum lugar, porque esse tipo de experiência e habilidades certamente interessam a várias equipes. Estou convencido de que, se a Alpine consultasse alguém sobre contratar Horner ou dar-lhe uma função de liderança, seria Gasly. Ele já trabalhou com o britânico antes e, mesmo sendo apenas um piloto, certamente teria algo a dizer sobre o assunto. Em resumo, o futuro de Horner ainda está por decidir, mas tudo indica que o britânico voltará a um cargo de liderança, seja como diretor ou como proprietário da equipe. Muitos até sugeriram que ele poderia aspirar a algo maior, como a presidência da FIA, com Toto Wolff lançando indiretas, dizendo que agora ele deve ter cuidado com o que diz, já que Horner poderia substituir Ben Sulayem. Mas, segundo Bernie Collins, isso é muito improvável devido à personalidade e essência de Christian. A analista da Sky F1 disse: "Sobre o assunto da FIA, posso imaginar o medo de Toto. Eu entendo perfeitamente. Christian é como Max Verstappen. Ele é um lutador, adora fazer parte da equipe, ama a competição e quer vencer Toto. Existe uma rivalidade real aí. Ele não vai fazer isso na FIA. Não o vejo em um lugar onde não tenha esse espírito competitivo, onde não tenha uma equipe por trás e não possa mostrar como fez sua equipe crescer. Com tudo isso em mente, você acha que Horner receberá o tratamento de CEO na Alpine? E se não, onde você acha que veremos o britânico após seus 20 anos com a Red Bull? Deixe sua opinião nos comentários e, quando terminar, não se esqueça de clicar no vídeo que aparece na sua tela agora.